E aí, galerinha do canal Que é Direito, tudo bom com vocês? Tudo paz e bem? Aqui também. Eu estou muito bem acompanhada hoje da advogada Juliane, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, que vai conversar com a gente hoje um pouquinho sobre a importância dessa comissão, qual a finalidade, quais os objetivos dessa comissão. Boa noite, Juliane, tudo bem? Boa noite, Sara. Obrigada pelo convite, viu? É um A prazer. gente que agradece. Eu queria saber de você, qual a proposta da comissão, como ela surgiu, sobre que base? Bem, a ideia é trazer um pouco de, na verdade, brincar com isso, de trazer melanina, né, para dentro da OAB. A gente sabe que a OAB é uma instituição que é historicamente bastante frequentada por homens, né, e homens brancos. Então, havia uma necessidade de a gente modificar mais ou menos esse quadro e, sobretudo, também da população negra, né, de ser atendida pela OAB, né, de se reconhecer. Então, a comissão foi criada com 2 objetivos. Primeiro, de valorizar a advocacia negra em Pernambuco e também ajudar as pessoas, né, a sociedade civil, também dando subsídios para que elas conhecessem seus direitos, conhecessem as leis e também se sentissem mais seguras em relação à questão racial, né, aos crimes de racismo. Elas têm uma segurança e um apoio, é mais uma ferramenta, na verdade, de luta contra o racismo. A comissão, então, acompanha alguns casos de racismo para que os provimentos sejam mais adequados e mais justos, né? Exato. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, Juliane. Quando você começou nesse processo, o que te motivou em primeiro lugar? O que foi teu impulso inicial? Na verdade, é a situação da população negra, né, nessa conjuntura política e socioeconômica que a gente vive, como mulher negra e periférica. Eu sofri muito com a questão racial. Sim. E antes de fazer direito, eu fiz história. E aí, quando eu entrei no curso de direito, eu achava que eu podia ajudar muito mais como advogada do que como historiadora, que o meu trabalho poderia ser útil, a minha força, a minha energia poderia ser muito útil na advocacia. E depois que eu recebi o convite para entrar para compor a Comissão de Direitos Humanos da OAB, fui auxiliada pelo presidente, né, que é Cláudio Ferreira. Ele apoiou minha ideia, teve a ideia de formar a Comissão de Igualdade Racial e ele me apoiou, porque a gente sabia da necessidade, né, ele também conhecia a necessidade da população negra, que cada vez mais sofre com crimes de injúria, com crimes de racismo, e aí precisava de uma equipe dentro da OAB para atender a essa população, para que essa população conseguisse se reconhecer. Então, assim, essa foi uma das motivações, assim, saber que a OAB poderia também ser um espaço da advocacia negra. Um instrumento, né, para que os direitos fossem efetivados. Exato. Uma vez que a população negra é tão afastada do cenário de direitos, né, tão alijada desse espaço. Genial. Outra pergunta para ti, Júlio. Qual a importância de uma comissão de igualdade racial dentro da instituição OAB? Ela tem uma dimensão social e jurídica muito grande, porque a gente vem de um Estado brasileiro, ele tem muito ainda, carrega muito resquícios desse mito da democracia racial. E vários espaços no poder público mesmo, né, no poder judiciário, eles infelizmente ainda são muito racistas. Então a gente não consegue visualizar, a população não consegue visualizar saídas para diminuir, né, reduzir os casos de racismo, os índices. E aí o judiciário é um mecanismo, sim, é um instrumento que a gente pode utilizar. Só que, infelizmente, é um instrumento que ainda precisa se sensibilizar com essa questão, né? Então, precisa se sensibilizar na área criminal, na área penal, na área civil, em várias áreas, em família. Então, a gente precisa fazer esse recorte racial em todas as áreas do direito. Então, ela tem a dimensão da comissão, ela é muito ampla.
Então, a importância dela aqui dentro, principalmente dentro para a OAB, é de mostrar que a OAB não é um espaço, não pode continuar mais sendo um espaço só de homens e de mulheres brancas, mas também da população negra, também da advocacia negra. E aí a gente tem uma missão muito, muito importante, que é de fazer com que os advogados e advogadas negras, elas se reconheçam sua identidade racial. Porque por muito tempo ela teve que ser... eles tiveram que se disfarçar, se embranquecer, para poder se moldar ao padrão institucional. Né? Então, assim, fazia com que você não se reconhecesse como negra, que é para poder você se adequar a esse sistema, a esse perfil. O direito ainda é, a advocacia ainda é um espaço, uma profissão que é extremamente conservadora, muito conservadora, e que a aparência é muito importante. Então, você precisa estar sempre dentro daqueles padrões, tanto econômicos como sociais e étnicos, sim, inclusive. Então, nesse ponto, quando a gente consegue pensar, vamos imaginar quem é um profissional da advocacia, você sempre imagina um homem branco usando um terno, né? Usando carro extremamente com um carro caro, um relógio bom, uma caneta cara. Você não consegue visualizar mulheres, por exemplo, mulheres negras usando o cabelo black, usando cachos. Então a gente não consegue imaginar, sempre, tanto que até a referência ao profissional é como o advogado. Não é? Você não consegue pensar, você vai constituir advogada. Não, você constitui um advogado, você não constitui advogada para a sua causa. Então a gente precisa fazer esse reconhecimento de gênero e de raça também, para que as pessoas nos reconheçam, por exemplo, eu e você, mulheres negras, como advogadas. Sim. Que ainda há muita resistência das pessoas, porque se criou um perfil de advogado que não pode ser padrão. A gente precisa ampliar esse perfil para todas as áreas. Então, um dos trabalhos da Comissão de Igualdade Racial é valorizar a advocacia negra dentro, inclusive, dos quadros da OAB. Para que a gente consiga ter espaço, os advogados negros consigam ter espaço, por exemplo, em todas as comissões, em todos os debates, em todas as áreas, e não, principalmente, se limitar à questão racial. A gente precisa ser valorizado como profissionais da área de família, da área de tributário, da área de constitucional, né, nas diversas áreas do direito, de consumidor, e não só se limitar a tratar da questão penal e do crime de racismo. Inclusive na academia, isso é uma crítica que também é reforçada, né? Quando o indivíduo que é negro dentro da academia, dentro de um mestrado, de um doutorado, só é chamado para palestrar a respeito de racismo, a respeito de questões referentes à raça, como se o profissional só se definisse a partir daquelas questões. Não dizendo que não faça parte da nossa trajetória, mas nossa trajetória, sobretudo quando é uma trajetória de dor, não deve se sobrepor ao nosso esforço profissional, né? Muito pertinente essa crítica. Então, embora a gente tenha também, sabe, Sara, eu acho que, como você já sabe, já me conhece, eu tenho essa questão racial como uma missão de vida, mesmo, né, da equidade, né, de diminuir os impactos do racismo, né, tentando trazer a equidade, promover a equidade e a igualdade racial, né? Agora a gente precisa sim ser reconhecida como profissionais, né, de outras áreas, mas também é importante que a gente faça esse recorte racial. Né? Infelizmente, a academia tem muita carência ainda de pessoas que trabalham com essa temática. Sim. A academia ainda tem muita carência, então termina sobrecarregando nós, profissionais de outras áreas, né, também. A gente quer ampliar a nossa área de conhecimento, mas eles terminam, você sabe vir falar sobre isso, você que sabe vir falar sobre isso. É um pouco cansativo às vezes, mas eu acho que é importante a gente ter, sabe, fazer esse papel, cumprir esse papel, porque enquanto a gente não conseguir alcançar essa equidade que a gente tanto quer, vai ser uma missão que a gente vai ter que levar contínua, sabe? A gente vai ter que levar isso, infelizmente. Então, bora fazer terapia, é isso que eu digo, vamos fazer terapia, vamos se fortalecer, vamos ficar juntos, né? Vamos estar unidos aí, vamos estar unidas, né? Vamos se
se juntar, se articular enquanto coletivo, enquanto comissão, enquanto grupo, porque a gente precisa estar unido, a gente precisa se fortalecer para poder vencer essas batalhas. Eu acho que só está começando, sabe? Só está começando. A gente tem um histórico de muitas guerreiras e guerreiros, né, que nos antecederam aí nessa luta, né, desde a da abolição. A gente tem um movimento negro. O movimento negro não é recente, ele é muito antigo. Em todas as áreas, né, das artes, com teatro experimental do negro, né, a gente tem Solano Trindade, né, que todas essas pessoas lutaram contra o racismo nas suas áreas. Sim. E aí a gente chega aqui na área, no campo jurídico, na área jurídica, tentando fazer a nossa parte também. Então é uma luta coletiva, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar com as outras pessoas, se fortalecendo, porque não é fácil, não é uma luta fácil. Porque para o branco abrir mão do seu privilégio, inclusive até os que não são racistas, os que não se dizem racistas, os que realmente não são racistas, eles se beneficiam do racismo. Então, assim, eles precisam a gente precisa educar essas pessoas para eles perceberem o lugar de privilégio que eles ocupam. Porque na hora que vão disputar uma vaga, mesmo que um branco e um negro, que são muito amigos, né? E ele acha que o negro é mais capaz que ele, e termina ele ficando, ele fica assim, por que eu fiquei? Por que o meu colega não ficou? Então ele tem que entender que ele se beneficiou naquele momento do racismo. Então, mesmo que você não seja, você termina se beneficiando. Uma exclusão do negro, inclusive, do ambiente profissional. Exatamente. Então, assim, a população tem que ter branca, né? Tem que ter os amigos brancos, precisam ter essa acessibilidade. E aí, como diz Angela Davis, né? Não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista. Precisa ser antirracista. Então a gente está chamando todo mundo, porque é um problema coletivo, não é um problema o racismo não é um problema do negro, não foi o negro que criou o racismo. É um problema social, é um problema tão coletivo. Então, se é um problema coletivo, ele não tem que ser tratado só por nós, ele tem que ser tratado por todo mundo. Pela coletividade, pela sociedade civil. Pela sociedade civil toda. Perfeito. Outra pergunta, Ju, é sobre as propostas da comissão. Quais os projetos daqui para frente? Se tem algum evento em vista, em pauta, alguma coisa do tipo? A gente está organizando agora um projeto, né, que é um seminário sobre o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que vai acontecer na UAB, na sede da UAB Pernambuco, no dia 25 de julho, agora de 2019, que a gente vai estar trazendo pessoas, né, como Maria Silvia, que é presidenta do Instituto Galé 10 e da Comissão de Igualdade Racial de São Paulo, e Cláudia Luna, que é presidenta da Mulher Advogada, da Comissão da Mulher Advogada, também da OAB de São Paulo. Então, são mulheres negras que atuam nessas áreas, que têm vasto conhecimento a respeito da realidade das mulheres negras, não só aqui do Brasil, mas também de outros países, né, das mulheres latino-americanas, das latinas. Então, assim, é importante a gente trazer, estudar também, conhecer a realidade de outras mulheres e fazer essa análise. A gente também vai ter uma oficina nesse seminário, que é sobre como combater, né? Agora essa oficina é voltada para a advocacia, para os advogados, de forma geral, né? Quem quiser saber como é que se trabalha com crime de racismo, a gente também vai estar oferecendo essa oficina durante o seminário. Além disso, a gente tem projetos internos de fazer o censo da advocacia negra, porque precisamos saber quem somos, aonde estamos, em que situação trabalhamos. E tem várias outras propostas assim, que a gente precisa realmente, né, tá avançando e construindo juntos, né, aqui dentro da nossa instituição. Isso é bem, bem importante, porque a gente não adianta mudar o mundo sem mudar a nossa casa. Sem arrumar a casa, né? Então a gente não pode sair para arrumar o mundo, para mudar o mundo sem arrumar a casa. Primeiro a gente está arrumando a casa da gente para poder a gente conseguir apoiar. Tá certo. Muito obrigada por ter feito essa participação com a gente, de verdade. É isso aí, galerinha do canal que é de Direito. Não percam dia 25 de julho aqui na sede da OAB, tá bom? Aguardamos vocês.